ali vinha valor econômico, faça aqui a sua projeção. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente corre atrás do milhão e não percebe uma coisa. Se a gente correr atrás da transformação, desse despertar, de alguma maneira, esse milhão vai chegar. E ele vai chegar com sentido. Então hoje, eu já fiz alguns milhões e nesses alguns milhões, eu te juro que o primeiro não fez sentido. Os outros fizeram. Eu senti que realmente minha vida estava fazendo sentido porque as pessoas estavam tendo retorno do meu trabalho, elas estavam se transformando e essa transformação fazia sentido. Esse milhão para mim. Muito bom. Cara, você deu uma definição de magnetismo fantástica. E as pessoas que hoje que estão aqui, né, são pessoas que estão querendo se desenvolver e elas estudam muito sobre como se desenvolver, autoconhecimento, mentalidade. E talvez elas não tenham noção que o magnetismo é a base, é o princípio de tudo isso que elas estão buscando. Além disso também, talvez elas não compreendam a dificuldade de encontrar esse tipo de conteúdo até mesmo online. Porque muito do que a gente busca é deturpado, é ocultado. Então, hoje de estar aqui batendo papo contigo é uma oportunidade única que talvez as pessoas só vão perceber lá na frente. Então eu queria entender, até porque eu sou um questionador e fico pesquisando tanta coisa, qual caminho você tomou para conseguir encontrar esses conteúdos que são tão disruptivos, mas ao mesmo tempo são tão difíceis de encontrar de uma fonte fiel, verdadeira? Então, Marcelo, assim, eu fiz muita tentativa e erro. Eu lia muito livro, eu lia muita coisa. Então esse foi meu início. Dali eu fui para o site de internet, quando eu tive mais acesso às internet, e comecei a acessar cada detalhe das coisas. Só que eu acabei entrando em lugares meio inóspitos e lugares não tão bons. Por quê? Porque você tem muito conteúdo hoje, mas é muito conteúdo que pode abrir portas também não tão interessantes. Por exemplo, quando a gente fala a palavra sombra, o que vira na nossa cabeça? Uma coisa meio maligna, né? Sombra, crença limitante, problema com o pai e com a mãe, trauma, ansiedade, estresse, várias coisas. Todos nós, todos os ouvintes aqui, todo mundo no mundo tem. Seja bilionário, milionário, rico, humilde, tem. E o que isso me levou? A buscar entender o ser humano na prática. Então tudo aquilo que eu lia, consumia, e eu já participei de algumas ordens, algumas fraternidades fechadas, que são círculos de pessoas que têm acesso a informações fechadas a respeito de materiais antigos. E a gente estuda esses materiais para tentar entender o que está acontecendo hoje, de uma coisa que já está lá atrás escrita. Só que o problema é que eu também nunca fui um homem que gostava muito daquela coisa assim, não é porque o Deus XYZ disse isso. Então quer dizer que as coisas é por causa do Ra, do Deus Sol. Era um esoterismo para mim que também me incomodava um pouco. Porque eu sabia que tinha alguma coisa além do que só o esoterismo queria mostrar. E aí eu fui tentar entender isso. O que estava além. Era a explicação dos fatos. Então o que antigamente era magia, hoje nós temos na nossa mão, que é ciência. Mas às vezes a ciência hoje não chegou num aparelho, Marcelo, e falou assim, ó, isso aqui tem uma frequência XYZ, mas você concorda que isso aqui é feito, né? Isso aqui tem uma frequência, tem uma vibração, é um objeto. A gente não tem aparelho para falar assim, ó, essa aqui está na frequência X, você está na frequência Y, mas todos nós estamos em frequências. Então eu comecei a mecanizar, peraí, essa pessoa que está triste está assim, esse está animado está assim. Fez sexo, aí veio o sexo. Opa, no sexo a frequência ficou totalmente diferente. Então o segredo deve ser o sexo. Porque deixa a frequência muito alta. Aí eu pensava, como é que eu consigo ficar com essa frequência sem ter sexo? Para ter energia para ganhar dinheiro. Porque é óbvio que eu queria ter uma vida próspera, ser um homem rico, para comprar as coisas que eu queria e fazer os sonhos. Porque os sonhos acontecem porque você tem dinheiro, óbvio. Né? Você compra esses objetos ou viagem para conhecer outras pessoas por causa do dinheiro. Então foi através disso aí, desses locais, desses estudos, eu encontrei a resposta hoje, lá atrás. Massa. E assim, as pessoas, muitas pessoas que começam no marketing digital, por exemplo, elas têm essa dificuldade de continuar, né, com os trabalhos para poder alcançar um resultado. E muito do que a gente percebe aqui com os convidados que a gente traz é que só conseguiu tais resultados aqueles que não pararam no meio do caminho, né? Não esperaram, tipo assim, não quiseram algo, não pararam de buscar algo que eles estavam atrás.
Então, a gente percebe que é muito de mindset. As pessoas precisam ter um mindset forte. Isso pra tudo.